Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Tag Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Bondoso Mestre Jesus, sabemos que estamos ainda apenas matriculados na infância do entendimento, mas sabemos também que nós é que devemos nos esforçar para fazermos-nos dignos da Tua caridosa assistência. Todavia, Divino Amigo, tendo fé de que a Tua misericórdia, sendo infinita, como infinita é a misericórdia do nosso Pai Celestial, é nela que depositamos a certeza e a esperança de que nos valemos para suplicar-te humildemente. Abençoa-nos e a todos com a tua paz e com o teu amor. Bom dia, meus caros ouvintes. Bom dia, Mara Rita. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Nossos desejos de muito amor no ano de 2016. Nós nos abraçamos de novo no melhor dos sentimentos de fraternidade e de paz. Sementeira Cristã, um programa da equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Nossa primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 417, a pergunta: um certo número de espíritos encarnados pode reunir-se em assembleia? A resposta: sim. Espíritos encarnados também podem se reunir. Os laços de amizade, antigos ou novos, isto é, amizades que vêm desta vida ou de vidas anteriores, reúnem frequentemente espíritos encarnados enquanto o corpo dorme e eles se alegram por estarem juntos. Na sessão deste programa destinada a atender perguntas dos ouvintes, a nossa prezada Aline Balduino, do Jardim Centenário, terá hoje a resposta à sua pergunta assim formulada. Do ponto de vista moral, é lícito ou não é lícito evitar-se o nascimento de filhos? Qual a opinião espírita a respeito do planejamento familiar? Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Aline. A resposta virá no final deste programa. Ouvintes, felizes ou infelizes, alegres ou tristes, satisfeitos ou insatisfeitos, realizados ou frustrados, porque vivemos num planeta de expiação e provas, o que indica que ninguém está encarnado neste mundo a passeio, mas porque todos somos devedores. O certo é que vencemos mais um período no calendário a que denominamos ano, desta vez o de número 2015 da era cristã. A tristeza, a infelicidade, a insatisfação são sempre consequências do cometimento de desvarios na maneira como nos conduzimos, na condição de espíritos livres para agir e pensar, porém responsáveis pelos próprios atos. Os dias de um ano não são diferentes dos dias de outro ano. Na verdade, todos são exatamente iguais, porque trata-se, na verdade, de uma sucessão interminável de dias exatamente iguais, cujas distinções se tornaram factíveis pelas diferenças climáticas, atmosféricas e astronômicas, assim como a transformação da matéria, exercitando a sua rotação em torno de um eixo imaginário e procedendo a sua rotação em torno de um astro central do nosso sistema planetário chamado Sol, é o nosso mundo que sofre
alterações. É assim que todos os dias são iguais, se distinguindo tão somente pela natureza turbulenta de um planeta cuja psicosfera humana, isto é, cuja prevalência do pensamento de seus habitantes lhe provoca revoluções climáticas, telúricas, atmosféricas ou meteorológicas que oscilam da brisa leve aos desastrosos tsunamis e terremotos. A humanidade haverá um dia de se convencer de que é ela mesma a maneira de se conduzir nas relações entre si, substituindo o mal pelo bem, promovendo a prevalência do pensamento e da ação sublimados, e que se fará do seu planeta o verdadeiro paraíso, tal como nos prometera Jesus ao afirmar que os justos herdarão a terra. Assim, a tristeza, a infelicidade e a insatisfação não mais terão lugar no coração do homem. E não precisa de muito tempo para que isso ocorra. E está certo quem diz que horas, minutos e até segundos, aqui dispensado o tempo encerrado em dias, meses e anos, para promovermos a nossa própria transformação moral. Portanto, meus amigos, estão completamente equivocados aqueles que preferem exercitar a fé no direito que dizem possuir como filhos de Deus e, sem nada darem de si, se põem a suplicar que o novo ano é que se encarregue de fazê-los felizes, independentemente de qualquer esforço da parte deles. E muitos de nós chegamos mesmo a externar o velho desejo de que o novo ano nos promova o milagre de garantir-nos muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Mas a doutrina espírita, universalista em todos os sentidos, interativa e comprometida com a substituição dos valores equivocados por valores eternos, nos afasta a ilusão, asseverando-nos que nada nos acontece sem que seja consequência da maneira como agimos. A lei divina, infinitamente sábia e justa, estabeleceu que toda receita depende da despesa. E o que ela é, senão as leis da natureza, na sua implacabilidade, isto é, fazendo-se cumprir independentemente da nossa vontade e requerendo que nos enquadremos nos seus princípios, avisa sempre que só nos fazemos infelizes por conta da nossa maldade. O assunto de hoje vai continuar, mas agora um intervalo para o nosso momento musical para reflexão. De Ayrton Moreira, vozes Lívia e Vinícius Oliveira, Primeira Estrela. Infelizmente não rodou, então prossigamos. Não nos cabe deixar de que tal ou qual período de tempo, seja ele dia, mês ou ano ou século, não nos tenha propiciado prazeres e felicidades. Cabe sim questionarmos a nós mesmos sobre como nos comportamos, se nos conduzimos em harmonia com os supremos princípios da lei de Deus ou não, porque é isso que nos fará felizes e infelizes. De uma ou de outra conduta, haverá de nos resultar consequências boas ou más. É como o agricultor que lança sementes de tal natureza e deseja colher frutos que não lhe dizem respeito. Quem planta a semente de um fruto, não há de pretender colher outro. Assim é a lei de Deus, na sua infinita sabedoria e justiça. De ordinário, o que nos ocorre é a provocação de consequências infelizes, posto que a humanidade ainda age segundo os seus desejos, de forma a garantir-se lucros e prazeres imorais, sempre de modo a acudir primeiro seus caprichos, sua satisfação imediata. É corrente o entendimento segundo o qual, se as pessoas formularem seus pedidos algo sinceros, por ocasião da passagem do fim de um ano para o início do outro ano, alguma coisa pode mudar-lhes a vida
para o ano que se inicia. Sim, pode até ser válido como expressão de fé. É, todavia, falso considerarmos tal possibilidade tão somente pelo fato de termos iniciada a sucessão de ano para ano, sendo racional admitirmos não um ano novo, mas a extensão do mesmo ano, isto é, do mesmo período temporal, com os mesmos tempos, as mesmas condições atmosféricas, telúricas, climáticas ou meteorológicas, e que, se alguns destes fatores venham a sofrer alterações, as razões que o promoveram serão sempre as mesmas que nos promovem melhores ou piores condições de vida. Seria o que, então, senão a nossa própria conduta moral? As nossas ações, quer físicas, quer mentais, quer dizer, ainda que não pratiquemos qualquer ação de ordem física, mas exercitamos a ação mental, a intenção de prejudicar, quer seja por maldade, quer seja simplesmente para obter vantagem material. Portanto, irmanemos todos em pensamento e ação, de maneira a prevalecer a psicosfera do bem em todo o planeta e tornaremos efetiva a mudança para melhor. Lembrando o que dissera Jesus: os justos herdarão o paraíso terrestre. Vamos buscar a felicidade efetiva mudando a maneira de nos conduzirmos, direcionando-nos no rumo da harmonização com os princípios das leis divinas, que são eternas e inderrogáveis. E assim, e só assim, nos garantiremos felicidade efetiva. E falando de ano como um período de tempo, não nos cabe queixar de que tal ou qual período, seja ele mês, ano ou mesmo século, não nos tenha propiciado prazeres e felicidades. Cabe sim questionarmos sobre como nos conduzimos, se agimos em harmonia com os desígnios das leis inderrogáveis da vida ou se lhes infringimos, provocando contra nós mesmos reações desfavoráveis. O que esperarmos como consequência das ações desastrosas que perpetramos segundo nossos desejos e impulsos imediatistas, que só nos garantem lucros amoedados ou prazeres mundanos, acudindo-nos caprichos insanos? É comum ouvirmos as manifestações de Ano Novo, impregnadas de desejos de felicidades, no período calendário que se inicia, quase sempre consubstanciadas na expressão que o Ano Novo lhe seja feliz e cheio de realizações. Assim também nos é comum ouvir, se a satisfação de alguém que pretenda que o Ano Novo o livre dos vícios, das coisas prazerosas, mas moral ou materialmente comprometedoras. Tais expressões parecem representar uma súplica a alguém que seja o espírito da entidade invocada na forma do período que se pretenda promissor, no sentido de fazer as pessoas felizes sem que lhes sejam necessários sacrifícios de esforços incômodos. Por isso, meus caros companheiros e ouvintes, de agora em diante, cientes da realidade eterna, haveremos de considerar como verdade transformadora não a mudança do nome do período do tempo, como, por exemplo, ano 2015 para ano 2016, mas a nossa própria transformação moral. É imperioso, contudo, que desprezemos a noção de periodicidade anual ou de qualquer outra duração temporal, quer de século ou de milênio. E tenhamos em conta que o artífice da nossa felicidade ou infelicidade somos nós mesmos. É da maneira como nos conduzimos que dependem as particulares condições das nossas vidas. Aquilo que desejamos que nos seja peculiar no transcurso do novo período deverá já ter sido objeto das nossas preocupações de mudanças no ano que se findou,
ou mesmo muito antes, desde que delas tenhamos consciência. Ou a cada um, segundo as suas obras de Jesus, significa que somos presididos pela lei de causa e efeito, e que somos nós mesmos os agentes a promoverem o nosso futuro. A pergunta: serão novos os anos que passam, os séculos e os milênios que se sucedem na ampulheta do tempo? O seu autor, Pedro de Camargo, responde que não são. O tempo qual conhecemos, diz ele, não passa de uma ilusão. Não há tempos novos, nem tempos velhos. O tempo é sempre o mesmo, porque o tempo é a eternidade. Todas as mudanças que constatamos em nós e em torno de nós são produto da transformação da matéria. Esta realmente passa por constantes modificações. A mutabilidade é inerente à matéria e não ao tempo. Se envelhecemos, não podemos atribuir ao tempo a autoria do desgaste, mas ao fenômeno da sucessão física evolutiva que opera a transformação da matéria, no qual tem o espírito determinada participação por fazer urgente a sua ascensão pelas vias da coesão molecular que se lhe presta à subida luz acima, antes que se veja desobrigado de retornar a um corpo físico, por mais etéreo que seja. Conscientizemo-nos de que, ao invés de desejarmos que o ano novo nos ofereça mais possibilidades de realizações e nos torne mais felizes, devemos promover em nós a necessária transformação íntima, buscando inspiração nos ensinamentos do Mestre Excelso, segundo o qual a cada um segundo as suas obras. Agora, um parêntese para o nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir, de autoria do Espírito de Assis Valente, pela psicografia de Jorge Rizzini, na voz de Gilberto Santa Maria, Aos Tristes. Você que parece muito infeliz, você deve olhar a natureza, o céu azul, mas que beleza, ver o verde mar a cantar feliz. Que é verdade e o supremo bem. Foi Deus quem criou o infinito, quem fez os astros de granito, fez a luz, o mar e o luar também, e muito mais Deus fez. Porque Deus é só amor, amor que se concentra até na mais humilde flor. Ah, só esse amor abrasador põe fim à solidão, ilumina o coração.
Deus fez, porque Deus é só amor, amor que se concentra até na mais humilde flor. Ah, só esse amor abrasador põe fim à solidão, ilumina o coração. Ah, só esse amor abrasador põe fim à solidão, ilumina o coração. Põe fim à solidão, ilumina o coração. Põe fim à solidão, ilumina o coração. Não nos esqueçamos de agradecer a Deus as sucessivas oportunidades que nos são oferecidas no sentido de nos tornarmos melhores, corrigindo-nos os defeitos. É por isso que o período anual, como o que se finda, haverá de nos merecer o maior respeito, porquanto, se durante o seu transcurso não nos tornamos mais felizes e mais ricos, no melhor sentido, não é a ele que devemos debitar a culpa, mas a nós mesmos. Somos nós, seres racionais, os agentes a formular o nosso mundo interior e exterior. Mas como somos ainda atrasados no passo evolutivo e frágeis por conta desse atraso, assiste-nos o direito moral de, pelo menos, sermos humildes o bastante para suplicarmos a Deus, a Jesus e aos nossos amigos da espiritualidade caridosa que nos concedam as bênçãos da inspiração necessária à conduta correta. Amai-vos os vossos inimigos, ensinou-nos o Mestre Jesus. Para aqueles que recolhem o triste atestado da sobrevivência da alma no cadinho ebuliente da obsessão, semelhante afirmativa não induz ao endurecimento do irmão que se lhe considera adversário e que se acoberta por trás da fronteira de cinzas, mas expressa anseio renovador de quem despe a armadura sufocante do egoísmo e se desfaz da máscara do orgulho. Isto é evoluir no tempo. O homem que se julga invulnerável à obsessão está a caminho dela, e nela, ambos, cordeiro e carrasco, sofrem muito, pois não há rancor feliz. Por isso mesmo, a duração da influência perniciosa é sempre limitada, de vez que duas forças iguais em conflito lutam por algum tempo entre si para se anularem mutuamente. Isto é expressão de tempo. A paz íntima se consegue com o tempo. Amar os desafetos sem opor ao ódio é o antídoto sublime de toda influenciação nociva no reino do espírito, que requer tempo para se consolidar. Visando àqueles irmãos que padecem enseguecidos temporariamente por lágrimas dolorosas, nas algemas emocionais do sofrimento, indicam-se algumas das atitudes preciosas da criatura que, além de evidenciarem vontade manifesta e interesse espontâneo de acertar ante as leis do destino, refazem-nos com segurança a existência e descerram novos roteiros de alegria e concórdia para a nossa vida, inevitavelmente conjugada à vida dos outros, mas sempre demandando tempo. Assim, meus caros, tudo demanda tempo para se realizar. Mas que tempo? Será o tempo do espírito? Não. Não é o tempo do espírito, mas sim o tempo do homem.
Enquanto encarnado num planeta como o nosso, em estágio de atraso, de expiação e de provas, o espírito conta com o tempo a partir de unidades que podem ser segundos, minutos, horas, dias, meses e assim sucessivamente, mas enquanto homem. Se considerarmos as reencarnações sucessivas de um mesmo espírito devedor, veremos o quanto a misericórdia divina nos oferece como reiteradas oportunidades de evolução moral, mas não nos assiste o direito de entender ser tão somente as reencarnações que nos propiciam ensejos redentores, mas também o tempo, que pode ser contado em milênios, séculos, anos, meses, dias, horas e até minutos. É assim que devemos ler, estudar, vivenciar, sentir o Evangelho. Vejamos, por exemplo, quanto ensinamento nas instruções dos Espíritos que se nos ofertam através do Evangelho segundo o Espiritismo, a iniciar-se pela mensagem ditada pelo Espírito Lacordaire em 1863 para a codificação do Espiritismo. Disse ele: quando Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. A lei divina vos recusa consolações, se nos falta coragem e boa vontade. A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela só não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na justiça de Deus e, sobretudo, na disposição inequívoca da prática do bem incondicional. Com sua bondade infinita, Jesus sempre nos disse que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é sempre proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à nossa vontade de vencer. Maior será a recompensa quando a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa requer ser merecida, e é porque não fazemos por merecer é que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente porque o repouso da retaguarda no acampamento não proporciona promoção. Sede, pois, como militar e não desejeis repouso. Porque o corpo vive do movimento e vive feliz e melhor se o movimento se aplica nas sublimadas realizações do espírito. O preguiçoso não é recompensado pela preguiça. Deus, porém, lhe reserva o louro do esforço e um lugar glorioso, desde que ele se decida pela participação nas lutas que a vida impõe. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por suportá-lo, e quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: são bem-aventurados os que perseveram, porque vencem as aflições. Bem-aventurados os perseverantes pode, pois, ser traduzido assim. Bem-aventurados aqueles que provam sua fé, sua firmeza, sua certeza na vida futura e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra e depois do trabalho virá o repouso.
Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Considerando o recomeço de um ano como oportunidade de recomeçar-se o trabalho, mas induzindo-nos a valorizarmos o tempo chamado hoje, o espírito de Meimei, pela psicografia de Chico Xavier e por ocasião da passagem de um ano para outro, nos ofereceu a seguinte mensagem: Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Ano novo, trabalho recomeçado. É a bênção de Deus que se refaz na bênção das horas. Valorizemos por isso o tempo que se chama hoje. Hoje é o sol, a vida, a possibilidade, a esperança. Ontem é dia que se foi. Amanhã é dia que virá. Hoje, contudo, é o tempo que está conosco. É a nossa oportunidade de erguer o pensamento a mais altos níveis, de conquistar a felicidade das obrigações bem cumpridas, de proclamar a boa vontade para com todos e estender as mãos aos semelhantes. Hoje é o momento de renovar o coração, varrendo a ferrugem da ociosidade, expulsando o vinagre do desencanto, extinguindo o bolor da tristeza e pulverizando o caruncho do desânimo. Hoje é o dia de sorrir para a dificuldade e ajudar com alegria. Levanta-te, luta e vive, porque hoje é o momento em que o Senhor lança à terra a escada luminosa do trabalho para que lhe escalemos os degraus ao encontro dele em pleno céu, isto é, com o nosso mundo íntimo impregnado de júbilo e renovada esperança. A propósito da ideia de tempo, segundo entendemos no plano da matéria, a questão número 240 de O Livro dos Espíritos nos esclarece que os espíritos não entendem o tempo da mesma forma que nós encarnados, e acrescenta que é por isso mesmo que encarnados e desencarnados não se entendem quando se trata de fixar datas e épocas. Ao comentar a mesma resposta dos espíritos, Kardec assim se expressa: os espíritos vivem fora do tempo tal como o compreendemos. O tempo para eles se anula, por assim dizer, e os séculos, tão longos para nós, não são, ao seu entendimento, senão instantes que se esvaecem na eternidade, da mesma forma que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aqueles que se elevam no espaço. Quanto ao tempo presente, os espíritos têm dele uma ideia bem diferente da nossa, porquanto, do mesmo modo que a pessoa que enxerga
vê claramente as coisas, tem delas uma ideia mais justa do que a pessoa que não enxerga. Considerando o tempo presente, não podemos nos esquecer de que os espíritos já detêm um certo conhecimento e julgam de maneira diferente como julgamos, porquanto o seu poder de percepção é expressivamente mais acentuado do que o nosso. Ainda em O Livro dos Espíritos, questão 242, vemos que, quanto ao passado, quando os espíritos se ocupam dele, ele se torna presente. Da mesma maneira como recordamos com mais precisão quando algum fato passado nos tenha impressionado fortemente o psiquismo. Nós, os encarnados, temos o véu da materialidade a nos obscurecer a mente. Os espíritos não o têm, o que os leva a buscar com facilidade a lembrança do passado, mas isto só se dá quando lhe significa alguma utilidade evolutiva. Já quanto ao futuro, segundo a questão número 243 da obra Basilar do Espiritismo, para os espíritos conhecê-lo depende do seu grau de adiantamento, e essa faculdade é exercida quando ela significa descortínio extremamente necessário, principalmente quando se trata de revelação ante uma humanidade tão atrasada quanto a nossa. Quando os espíritos veem o futuro, para eles é como se estivessem vendo o presente. É bom que se afirme, ainda de acordo com a questão citada, que os espíritos que alcançaram a perfeição suprema detêm um poder maior de abrangência do futuro nos seus conhecimentos, mas isso só é possível aos espíritos puros e jamais será uma faculdade plena, porque entre a perfeição da criatura e a perfeição do Criador, sempre haverá uma eternidade. É assim, companheiros, que quanto ao tempo, seja dia 1º, dia 2, 3, ou seja janeiro, fevereiro, ou dezembro, ou ano 2015, ou ano 2016, não devemos por ora nos preocupar com a abrangência das nossas possibilidades de seres espirituais, mormente enquanto encarnados, porque com o que devemos efetivamente nos preocupar é com o exercício do melhor aproveitamento do nosso presente, fazendo dele base de lançamento para as mais nobres realizações do espírito. Feliz 2016. A seguir, no Sementeira Cristã, em nossa dimensão, vocês ouvirão notas, informações, campanhas de interesse das casas espíritas. Se sua instituição não é espírita, mas não cobra por sua assistência aos necessitados, porque orienta exclusivamente no Evangelho de Jesus, ela também tem espaço neste programa para divulgar assuntos de interesse da assistência social. Já se viu que para os associados do Clube do Livro Espírita do Idefran, dar um presente não é problema. Os associados do Clube do Livro podem adquirir também agendas especiais para 2016 a preço de clube, com a certeza de que são lindos presentes. Falamos de agendas para 2016, apresentadas em brochura e encadernadas. Atenção que vamos falar do 51º Encontro de Evangelizadores e Educadores Espíritas de Franca, promovido pela USE Franca. O evento que congregará evangelizadores e educadores espíritas de Franca acontecerá no período de 24 a 29 de janeiro, na Escola Pestalozzi, Unidade 1, na rua José Marques Garcia, 157. O tema central será Educação dos Sentimentos. O investimento é de R$ 15 e as inscrições podem ser feitas nos telefones 3722-1740 ou Valdete, com meu Valdete,
3403-4649 com Nara, ou no Idefran, telefone 3721-8282. Por certo, num gesto de reconhecimento por serviços prestados, mas, sobretudo, de grandeza de espírito, de solidariedade, de visão fraterna, acima dos conceitos religiosos, o Monsenhor José Geraldo Segantini doou edição do seu novo CD, que contém 11 músicas, entre clássicas e contemporâneas, em favor das obras do Hospital Psiquiátrico Allan Kardec. Agora, o que se espera é que o público faça coro com esse gesto de caridade do Monsenhor José Geraldo, adquirindo CDs, cujo preço unitário é de R$20, e com isso contribuírem com o Hospital Psiquiátrico Allan Kardec. De nossa parte, solidários também na emoção, manifestamos nossa gratidão pela generosidade do doador, cuja qualificação vocal vem encantando ouvidos e corações do bom gosto musical. Que Deus o abençoe, Monsenhor José Geraldo, na condição de guia dos homens de boa vontade, tanto pela liderança religiosa quanto pela expressão musical de sua voz privilegiada. A seguir, no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem transmitida pelo espírito do jovem Allan Kardec, que, falando em nome de Aládia e Ana Teresa, dirige-se aos seus familiares queridos, especialmente à sua mãe, tecendo animadoras considerações sobre tudo quanto tenha experimentado até então, na vida própria do espírito, cuja imortalidade faz questão de dizer. Nos garante o conforto da certeza do reencontro e até mesmo da não separação. Vamos ouvi-la na interpretação de Eury Carvalho. Querida mãezinha Elizabeth, acompanhamos os seus filhos a longa jornada desde Ourinhos até aqui, trazendo o coração ansioso e a alma em prece, na expectativa de nossas notícias. 3 anos são muito tempo no relógio da saudade e são quase nada na dimensão das distâncias que diminuem com o suceder das horas que nos voltarão a reunir em uma família feliz no futuro. Aquela noite de 20 de julho de 1985, no quilômetro da SP 225, está muito afastada do nosso pensamento e da nossa emoção, graças a Deus. Todas as lágrimas e dores que sofremos foram substituídas pelas esperanças e alegrias em torno da justiça de Deus, que estabelece os códigos perfeitos para a vida, facultando-nos crescer na direção do bem. Passados os choques do acidente e do incêndio do carro, a misericórdia divina veio em nosso socorro, conforme já é do seu conhecimento. Posteriormente, recuperamo-nos sob a caridosa assistência do Dr. Bezerra de Menezes e da vovó Durvalina, que providenciaram para que pudéssemos compreender a ocorrência e substituíssemos a agonia da separação pela certeza de que no amor nunca há ausência e de que a morte jamais afasta aqueles que se amam, antes aproximando-os muito mais. Graças a isto, rogamos ao venerando benfeitor para que nos permitisse trazer-lhe a nossa palavra de carinho e de fé, evocando o próximo aniversário da nossa desencarnação. Aqui estamos, pois, recordando todas as alegrias que vivemos juntos em Ourinhos e as bênçãos que ainda nos enriquecem, consequência das lições que bebemos
no culto evangélico do nosso lar, no qual a sua fé e a segurança do papai Antônio José nos alimentávamos de vida e de felicidade. Todos aqueles ensinamentos ficaram esculpidos em nossos corações e, graças a eles, passamos a compreender as explicações que nos foram dadas, de modo a entendermos a ocorrência que nos arrebatou do corpo. Somente através da reencarnação é que se pode compreender a severidade das leis que nos impõem, não poucas vezes, a taça de fel, a fim de podermos libar, mais tarde, o licor adocicado da verdadeira aventura. Acompanhamos todas as lágrimas e recebemos todas as cartas de ternura que procediam do nosso lar, renovando-nos ante a convicção de que tudo está certo e as determinações superiores têm finalidades que nos levam sempre para a conquista do bem geral. Mãezinha Elizabeth, compreendemos sim o seu calvário do paizinho Antônio José, mas temos feito o possível para diminuir-lhes os sofrimentos. Sempre que as circunstâncias nos permitem, adentramo-nos pela nossa casa, sorrindo e tentando enriquecê-la de festa, como gratidão a Deus pela alta honra de pertencermos a uma família que se ama e havermos sido filhos dos melhores pais do mundo. Estamos estudando aqui em nossa colônia, Parque Alvorada, e esperamos crescer para o amanhã, a fim de que, em nosso reencontro mais tarde, quando Deus assim o determinar, possamos apresentar o resultado dos nossos esforços, agradando os paizinhos amados, que não se sentirão defraudados pelo empreendimento de nos educarem na terra. A Aninha encontra-se numa creche e é acarinhada por todos, aguardando o regaço da mãezinha inesquecível. Acompanhamos o crescimento da nossa Aline e estamos felizes por vê-la disposta na luta de renovação que conduz a Deus. Continue, mãezinha querida, no seu afã do bem. Os filhos da ventania, sem teto e sem pão, são os irmãos do nosso destino, que a vida nos confia para a fraternidade e para o exercício do amor. Hoje, nós os vemos ao desamparo e ao esquecimento, sob o manto escuro da noite e caminhando nos rumos da violência e da alucinação. Compadecemo-nos e mais agradecemos o lar que nos foi oferecido, razão pela qual vimos rogar-lhe socorro para essas aves que tombaram do ninho antes que a plumagem lhes permitisse voar com segurança. O que lhes seja destinado chega até nós, pois todo aquele que alberga uma criança carente abraça o futuro, tornando a humanidade melhor e mais digna. Assim, com o papai e os nossos, com os amigos da nossa querida Ourinhos, ofereçamos a fortuna do nosso amor a esses irmãozinhos angustiados, sem nos preocuparmos com a excelência dos recursos técnicos, ajudando agora e agora evitando que enveredem pelas trilhas do mal. A vovó Durvalina está muito feliz e agradece ao seu coração e ao do papai todos os esforços para perseverarem na boa luta que Jesus nos legou. Chega o momento de concluir esta carta
que o nosso benfeitor nos ajuda a escrever, não porém a interromper o nosso invencível amor. Continue forte e devotada, levando aos nossos familiares e amigos o afeto das nossas almas. Abençoe-nos, mãezinha amada, como antigamente, e nos desculpe por não termos tido merecimento para ficar em nossa casa por mais tempo, unidos na vida. Conforme unido retornamos, beijamo-la com todo o enternecimento do coração e devotamento da alma, abraçando o papai, Aline, os avós Honorina e Ana, os filhinhos de sempre e sempre afetuosos, Allan Kardec, Aládia e Ana Teresa. A doutrina espírita em Franca e em todo o Brasil conta com uma maneira fácil e barata de divulgar seus conceitos segundo a codificação de Allan Kardec. É que o IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra um dos clubes de livro espírita mais antigos do Brasil. O Clube do Livro Espírita, administrado pelo IDEFRAN, distribui mensalmente 4 opções em ciência, romance, filosofia, mensagens, autoajuda, etc., a preço de clube. Você pode retirar seu livro obrigatório, mensal, ou os 4 livros distribuídos no mês na secretaria do IDEFRAN, ou recebê-los no endereço que indicar, mediante o acréscimo de uma taxa, desde que no perímetro de entrega de Franca. Se você mora em outra cidade, ligue área 16 3721 8282 ou envie um e-mail para o IDEFRAN, idefran@idefran.com.br, ou acesse o site www.idefran.com.br e saiba como fazer para receber seus livros em sua cidade. Clube do Livro Espírita do IDEFRAN, Rua Major Claudiano 2185 Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas, dia após dia, cuidando dos sistemas da sua empresa. Setores calçadistas e de agronegócios. Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano, www.chb.com.br, facebook.com/CHB Sistemas e atendimento@chb.com.br. Agora é hora de pergunta e resposta. Hoje, esta sessão atende a nossa prezada ouvinte, Aline Balduino, do Jardim Centenário. Ela perguntou: do ponto de vista moral, é lícito ou não é lícito evitar-se o nascimento de filhos? Qual a opinião do Espiritismo a respeito do planejamento familiar? Vamos ouvir a resposta, minha cara Aline, e quem vai responder em gravação é o nosso companheiro João Vaz. Sempre que dizemos e ouvimos que jamais devemos infringir a lei da natureza, estamos também enquadrando ali as condições de formação da nossa família. Mas o uso da razão também é natural. Sendo o homem animal que alcançou a fase racional na senda evolutiva, compete-lhe escolher o que deve fazer. Ora, ao casal cabe planejar a prole que pode criar, que pode educar. Se o casal não exercitar a sua natural faculdade de planejar e decidir deixar que a natureza estabeleça o seu número de filhos, certamente é porque está disposto a enfrentar as lutas materiais e morais para garantir aos filhos os meios indispensáveis ao seu desenvolvimento, à sua felicidade. Há muitas maneiras lícitas e morais de se evitar a concepção. Vamos frisar bem: maneiras de se evitar a concepção. Ocorrida a concepção, somente os desígnios da lei divina poderão determinar o nascimento ou não da criança. Iniciado com a concepção o curso da gestação,
Qualquer interrupção imposta pela ação do homem seria infração à lei de Deus, porque é naquele momento que o espírito reencarnante tem iniciado o seu processo de renascimento no plano biológico. Contudo, ao casal é possível lançar mão de todos os meios lícitos e morais para evitar a concepção no exercício racional do seu planejamento familiar. E, convenhamos, estará mais de acordo com a lei divina aquele que limitou o número de seus filhos às condições de que dispõe para alimentá-los e educá-los, do que aquele outro que muitas vezes, em nome da sua crença, coloca no mundo quantidade de filhos sem que disponha de meios, de recursos bastantes para exercitar os cuidados necessários, deixando-os à mercê da própria sorte, aos cuidados de estranhos, de que resulta, no mínimo, uma desestabilização emocional e desequilíbrio psíquico, de cujos exemplos o mundo está repleto, a mostrar que faltou o elemento família, a base das sublimes realizações da pessoa humana. É, portanto, uma grande oportunidade para nós, aqui da nossa humilde tribuna cristã, parabenizar aqueles irmãos que não se deixaram abater e, sem que tenham tido uma família, conseguiram alcançar as suas sublimes realizações, por mais simples que sejam, assumindo e assimilando as experiências da vida, tendo como certo de que todos somos irmãos, membros de uma mesma família, filhos do mesmo Pai. Os espíritos, aos quais tenha faltado a oportunidade da reencarnação, saberão entender a ausência de condições e, num clima de equilíbrio psiquicamente normal, passarão a aguardar nova oportunidade enquanto lhes são oferecidas condições de elevação, mesmo que ainda no plano espiritual. Um bom dia, que Jesus esteja com todos. Envie sua pergunta ao Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone 1637218282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. O lar é o primeiro templo em que podemos e devemos realizar a nossa integração com a esfera superior. Com esta observação do espírito Nina Arueira, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Agradecemos a todos pela audiência. Ouça Sementeira Cristã também pela internet, em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram este programa Eurípedes Mendonça e Mara Rita Dias. Participação de Euri Carvalho e João Vaz. Inserção virtual Antônio Carlos Essado. Áudio e sonoplastia Luiz Gabriel. Que Jesus nos abençoe a todos e fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.